Fala galera, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje, meu aniversário, temos a presença de Eduardo Suplicy. Tudo bom, Suplicy? Muito bem, parabéns. Eu não sabia que era o seu aniversário, Renanzinho. Então, ah, E para começar, como que o senhor se apresenta? Para quem não te conhece, como que o senhor se apresenta? bem, eu sou Eduardo Matarazzo Suplicy, eu sou vereador hoje em São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo. Nasci em 21 de junho de 1941, portanto, em junho próximo farei 80 anos. Sou o oitavo filho de Paulo Cochrane Suplicy, Filomena Matarazzo Suplicy. Minha mãe resolveu me ter na própria casa dela, onde ela morava. Diz que preferiu dessa vez não me ter na maternidade, mas diz que eu dei bastante trabalho, porque eu nasci com uma cabeça muito grande, mas depois e de meus pais eu aprendi assim a seguir valores cristãos de muita solidariedade, fraternidade entre nós irmãos, mas que estes valores deveriam também valer para além dos muros de nossa casa. Então, Uhum. eu tive uma formação bastante cristã, católica, e sou assim um admirador do querido Papa Francisco. Recentemente escrevi uma carta para ele, junto com os jovens que estão participando do encontro com o Francisco e Clara em Assis. Eu fiz o Jardim de Infância e primário na escola Nossa Senhora das Graças, lá na Rua Maranhão, então. Tá falando da infância. Como que foi a sua infância? Você era um menino mais quietinho, mais bagunceiro? Como que era o Suplicy criança? Bem, eu vivia numa casa muito boa ali, junto ao Parque Siqueira Campos. Eu gostava muito de fazer exercícios, esportes, andava de bicicleta. Certo dia, acho que eu tinha uns 10, 11 anos de idade, desci a ladeira muito fortemente, assim, caí, a minha perna ficou no meio dos canos de bicicleta, fraturei o fêmur, mas continuei. Eu, sim, em casa tinha piscina, gostava muito de nadar, de jogar futebol, tinha muitos amigos e primos e primas, e fui também observando as coisas, né? Meu pai era um homem assim muito dedicado ao próximo. Ele, por 30 anos, foi presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que procurava dar oportunidades aos meninos mais pobres, de favelas, para que parte do dia realizassem alguma atividade de trabalho. Poderia ser até com fardas, tomarem conta de automóveis ou engraxados, e a outra parte do dia estudavam. Às vezes eu ia com meu pai até lá, percebia que eles tratavam meu pai como se fosse um segundo pai, abraçando assim. Meu pai também participou do movimento pela desfavelização de São Paulo, um movimento de amparo à família, da Confederação das Famílias Cristãs, e eu fui muitas vezes observando como é que havia diferenças muito grandes entre as pessoas. Em São Paulo havia muitas pessoas pobres que viviam em favelas e tudo, e Foi aí que você começou a entender essa diferença? também porque, por exemplo, eu morava num quarto que ficava em frente ao Parque Siqueira Campos. Eu, às vezes, era lá por volta da meia-noite, era acordado por gritos de "Ai!". Eu ia ver o que era, e ali observava mulheres levando borrachadas de policiais que as colocavam
na viatura policial, levavam para o distrito, ficavam detidos 3, 4 dias e depois voltavam para fazer o seu trotuar e vender o seu corpo. E por que razão pessoas eram submetidas a tais circunstâncias? Eu fui pensando bastante sobre isso. Mas E isso com quantos anos, mais ou menos? isso eu tinha uns 10, 15 anos. Passei a estudar com muito mais afinco, passei de um nível intermediário para um nível de melhores da classe e depois, terminado o colegial científico, eu fiz o curso de administração de empresas de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. Quando me formei, em 1965, participei, trabalhei por um ano no escritório Suplicy de corretagem de meus pais, mas quando chegou fevereiro de 1966, surgiu na escola onde eu havia estudado, da Fundação Getúlio Vargas, um concurso para ser professor de economia. E eu, então, perguntei ao meu pai, olha, eu tenho vontade muito grande de fazer esse concurso, porque se eu passar, eu vou conseguir me classificar para fazer um mestrado, doutorado em economia, e eu quero muito aprender mais para saber como melhorar a situação brasileira e tudo, com tanta desigualdade. E meu pai disse, olha, veja bem se é o que você quer, porque ser professor talvez não vá prover a você o padrão de vida que você está acostumado, mas se for... Naquela época já pagava mal, professor? Não, era razoável, mas ele disse, veja bem Uhum. se é o que você quer, porque se, mas se for o que vai lhe deixar feliz, eu vou procurar lhe apoiar. E um curso, e daí passei, e daí, depois de alguns meses, eu, sendo assistente do professor Ari Bolzan, mas eu fui para Michigan State University, onde fiz o mestrado. Depois de quase 2 anos lá, aí voltei para lecionar por 2 anos, daí voltamos, era casado com a Marta, tinha o Eduardo, que é o sul. Ele foi, quando fomos a primeira vez, tinha 5 meses. Depois voltamos, eu completei o doutoramento e também recebi uma scholarship para ficar um ano em Stanford e mais 3 meses fui convidado para ser professor de economia, sobre economia brasileira em Stanford. Mas daí voltei ao Brasil e passei a Isso com quantos lecionar. anos? Isso com quantos anos você voltou para o Brasil? Aí, em 1973, aí eu já estava com 71, 31 anos, 33 anos, e daí isso já tinha voltado antes e lecionei 2 anos, mas Uhum. daí fui de novo para os Estados Unidos para fazer doutoramento. E E foi aí que começou a carreira política? daí eu fui convidado em 74 para escrever artigos para a Última Hora. Em 75 fui editor de economia da revista Visão, sempre continuando a lecionar na GB. E em 76 até 80 passei a escrever artigos para o jornal Folha de São Paulo. Justamente foi quando eu escrevia 3, 4 artigos de análise sobre a política econômica. Certo dia, amigos vieram a mim e disseram, olha, nós estávamos pensando quem é que poderá ser candidato nas próximas eleições de 78 para deputado, e como seus artigos estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens na Folha, seria bom você considerar ser candidato. E eu, então, fui conversar com Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Plínio de Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima, Alberto Goldman e outros, o que era ser um representante do povo. Eu achei interessante
e me candidatei, havia apenas MDB e Arena, e pelo MDB, e fui eleito em segundo lugar com 78 mil votos, era um candidato necessário, e aí e aí interagi bastante, como inclusive conheci o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Diadema. Certo dia, o que era assessor de assuntos econômicos da direção dos Sindicatos Metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, Oswaldo Cavinato, ele disse ao presidente Lula, hoje vai falar lá na Fundação Santo André, onde eu sou aluno do 4º ano, aquele professor de economia que escreve na Folha, o Eduardo Matarazzo Suplicy, você não quer assistir? E o Lula foi lá e eu, então, fiz uma palestra sobre como é que a economia brasileira estava crescendo bastante, mas com fortíssima concentração de riqueza. Então, eu observei a eles que, quando, porventura, se tornassem economistas, ministros da economia, eles deveriam estar dialogando não apenas com empresários para tomar as decisões de política econômica, mas também com os trabalhadores que seriam afetados por aquelas decisões. E, quando eu terminei a palestra e abri para perguntas, o presidente Lula, na primeira fila, levantou a mão e fez perguntas, observações, e o professor ficou: o que é que vai dizer o diretor da faculdade a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? E daí o Lula ficou um pouco sem graça e saiu da sala. Mas, quando eu terminei a aula, estava ele lá com o Devanir Ribeiro e ficamos conversando, e ele falou: apareça lá no sindicato, vamos conversar mais. E daí passei mesmo lá conversar, por vezes trocava ideias e tudo. E foi seu primeiro contato com o presidente Lula? Foi. E E daí aí, surgiu a ideia de criar o Partido dos Trabalhadores? aí ainda era 1976. Quando chegou 78, e eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez. Então, 15 dias antes da eleição, eu lancei um livro chamado Compromisso, de artigos publicados na Folha de São Paulo, e convidei o presidente Lula e um outro sindicalista, Afonso de Souza, que era do Sindicato dos Padeiros, para conversar com eles no calçadão da Barão de Itapetininga, por ocasião do lançamento do meu livro. E este diálogo de umas 2 horas, que foi feito assim, em 3 cadeiras num palanque, e com umas 200 pessoas em torno, perguntando e conversando conosco. E o Oswaldo Vargas, que era diretor do sindicato, depois foi secretário de Relações de Trabalho do governo do presidente Lula, disse, ele assistiu esse diálogo e disse que esse diálogo foi o primeiro em que o presidente Lula formulou assim a ideia da formação de um partido dos trabalhadores, e esse diálogo está publicado no meu livro Renda de Cidadania, a saída pela porta, que está na 7ª edição, praticamente esgotada. Eu estou para escrever o prefácio da 8ª edição. E então, e daí eu fui eleito deputado estadual pelo MDB, e pela interação com os metalúrgicos, com os professores, com os lixeiros, quando eles fizeram greves, quando os sindicalistas do ABC foram indiciados na Lei de Segurança Nacional pela greve então realizada, eu os entrevistei e fiz um pronunciamento da tribuna da Assembleia Legislativa sobre a história de vida dos
sindicalistas indiciados na Lei de Segurança Nacional. E quando tinha, por exemplo, ofensas aos direitos humanos, por exemplo, violências contra menores na FEBEM, a presidente da Fundação em Defesa do Menor me chamou, olha, vamos lá na FEBEM, você precisa ver, porque estão maltratando os jovens ali. E eu muitas vezes fiz isso, e por todos estes episódios, quando os líderes sindicais e intelectuais formaram o Partido dos Trabalhadores, convidaram a mim e a 5 outros deputados estaduais que haviam sido eleitos pelo MDB para participarmos da fundação do PT em 10 de fevereiro de 1980. E eu, então, perguntei às pessoas que tinham votado em mim o que achavam, e, em geral, a maioria, 80% ou mais, disseram: olha, é o que nós esperamos de você. Daí eu, então, participei da fundação do PT e, assim, depois fui eleito deputado federal em Suplicy, 86. nesse momento que teve a fundação, teve então a fundação do PT. Não, em 82 fui eleito deputado, em 82 deputado federal. Pois não? Uhum. É tipo assim, nesse momento que teve a fundação do Partido dos Trabalhadores, qual era a ocupação do senhor? Era mais uma curadoria, além de ser um candidato Não. ali, mas qual era a função, digamos, intelectual, participação intelectual do senhor no Partido dos Trabalhadores? Bom, eu sempre continuei a ser professor até a minha aposentadoria. Então, mesmo sendo deputado, depois vereador, senador, eu sempre continuei a dar aulas, dava um curso por semana na GB, mesmo quando senador. Eu vinha toda sexta-feira ou segunda-feira e dava aulas. E dentro do PT, por exemplo, quando deputado estadual, depois federal, depois senador, eu, nos primeiros 4 anos de senador, a partir de 91, eu era o único senador eleito pelo PT e, portanto, o líder. E o líder, ele é membro da direção nacional do PT. Então, como parlamentar, eu participava das reuniões da direção do PT ao longo da sua história, né? E agora, por exemplo, que eu sou vereador outra vez e presentemente líder do PT, eu sou membro da direção municipal do Partido dos Trabalhadores. Suplicy, uma pergunta, uma curiosidade. O senhor falou que foi deputado, deputado estadual, federal, senador. O senhor sente que o senhor tem mais prestígio quando se candidata ao legislativo do que ao executivo? Eu algumas vezes disputei. Em 1985, eu fui o primeiro candidato a prefeito pelo PT em São Paulo, na disputa com Jânio Quadros, que venceu com 37%. Fernando Henrique teve 34%, eu tive quase 20%. E daí, em 88, quando Luiz Erundina foi candidata a prefeita, ela havia sido a minha candidata a vice-prefeita em 85. Daí o PT disse: olha, que tal você ser candidato a vereador para ajudar na campanha de Luiz Erundina e eleger também uma boa bancada. Eu aceitei, tive 201 mil votos, e aí eu coloquei em prática a transparência em tempo real. É a melhor maneira de prevenir irregularidades lá na gestão da Câmara Municipal. E por tudo que aconteceu lá em 1990, o PT e o próprio Lula me disseram: você está muito bem na opinião pública,
que tal você ser o nosso candidato a senador? E eu aceitei, fui eleito 4.201.000 votos. Daí quiseram que eu fosse candidato a prefeito de novo, em 92, versus Paulo Maluf, fui para o segundo turno, mas ele acabou vencendo. E daí eu continuei senador. Em 98 fui candidato outra vez, tive 6.600.000 votos. Daí, mais uma vez, em 2006, candidato ao Senado, eu tive, então, ali foram 8.900.000 e tantos mil votos, 48% dos votos. Daí, em 2014 e 2018, eu fui de novo candidato ao Senado, mas perdi. Mas em 2016, quando eu terminei os 24 anos no Senado, o prefeito Fernando Haddad me honrou com um convite para que eu fosse secretário de Direitos Humanos em São Paulo, e eu aceitei a partir de 2 de fevereiro de 2015. Aí coordenei uma série de áreas, como de políticas para a população em situação de rua, para álcool e drogas, para políticas para os migrantes, políticas para os idosos, para crianças e adolescentes, e assim por diante. E quando chegou março de 2016, eu perguntei ao prefeito Fernando Haddad: você gostaria que eu ficasse secretário até dezembro, quando termina o seu mandato? Ele era candidato à reeleição a prefeito, ou prefere que eu seja candidato a vereador, né? E ele e o PT acharam que seria bom eu ser candidato a vereador outra vez. E tive, então, 301.000 votos, a maior votação para um vereador na história do Brasil. E quando chegou 2018, avaliaram que seria bom eu ser candidato ao Senado. Eu estava liderando as pesquisas de opinião até a véspera da eleição, mas aí, nos últimos 2, 3 dias, acho que aconteceu uma tal injeção de fake news Nas eleições. na campanha eleitoral pelas redes sociais, e eu acabei perdendo. Mas, novamente, em 2020, acharam que seria bom eu ser candidato à reeleição, e eu tive, então, 167.552 votos, a maior votação para um vereador em São Paulo e no Brasil. E, felizmente, tenho tido assim um apoio muito significativo da população. Essa campanha de 2020 eu a fiz inteiramente em termos virtuais, não é? Em diálogos como o que estamos fazendo. Praticamente eu não saía às ruas, não podia, não é? Na minha idade de 79 anos, a recomendação do meu médico era para que eu não saísse de casa. Mas, Prisci, o que o senhor acha que foi decisivo ou que contribuiu mais para o senhor ter batido esse recorde, né? ter ganho a campanha, as eleições com tanta vantagem assim para os demais, sendo que o senhor não foi para a rua e o forte do senhor sempre foi ir para a rua, né? Bem, desde 23 de março, quando começou a pandemia, eu comecei a ficar aqui em casa. Acho que essa aqui eu já fiz mais de 550 diálogos ao vivo, assim, com pessoas de todo o Brasil e mais de 20 estados, porque, inclusive, candidatos a prefeito, a prefeita, a vereadores e vereadoras, tantas pessoas pediram a mim que, inclusive do Espírito Santo, que
fizesse diálogos assim, como estamos fazendo, e eu fiz mais de 550 até hoje. Eu tenho assim estou fazendo uma combinação assim com Deus, se você acha possível, né? Que eu acho que vai ser possível, que eu possa, durante a minha vida ainda, enquanto eu estiver vivo, ver implantada a renda básica de cidadania, objeto de lei de minha autoria, que diz que será instituída no Brasil o direito de todas as pessoas, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação, através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa. É que tem um amigo seu que também defende muito a garantia de uma renda para todos. Eu ia apresentar para você, mas acho que não vai dar tempo, né? O famoso Eduardo Suplicy? Não, um amigo seu. Posso trazê-lo aqui? Pode? Cá está. Conhece ele? Sim. Martin Martin Luther Luther King. King. Em Causa ou Comunidade, Causa ou Fraternidade, um de seus principais livros, ele disse que estava agora na hora de procurar erradicar a pobreza pelo instrumento mais direto e eficaz para isso, que era justamente a garantia de uma renda para todas as pessoas. E num dos mais belos discursos da história da humanidade, I Have a Dream, eu tenho um sonho, onde ele disse coisas tais como: eu tenho o sonho de que um dia, nos morros vermelhos da Geórgia, os filhos de ex-escravos e os filhos de ex-donos de escravos serão capazes de se sentar juntos na mesa da fraternidade. Então, eu sou também um discípulo desse seu amigo. É isso, galera. Vai acabando agora a primeira parte do vídeo, mas não perca que segunda-feira tem a segunda parte desse vídeo que tá com o Suplicy. Vem aí, hein?